O mês de janeiro no futebol é sempre lembrado pelos jogos da Copa São Paulo de Juniores, mas em 2021 o cenário de pandemia não permitiu que o mais tradicional torneio de base do país acontecesse. E por esse motivo, vamos trazer o Por Onde Anda especial com os meninos do Marão, relembrar com os jogadores da Águia do Vale que disputaram aquela histórica copinha no ano de 2007, em que o São José parou nas quartas de final diante do Cruzeiro. O nosso convidado de hoje é o atacante Cecel. Tudo bem, amigo? Bem, graças a Deus. Prazer enorme em participar do programa contigo. Cecel, você foi um dos destaques daquele time de 2007. Qual que é o sentimento de ter feito parte daquele grupo que não saiu campeão, mas ficou marcado na memória de muitos torcedores da Águia? Sentimento muito bacana, porque além de eu ser daqui de São José, também poder estar jogando em casa, com o estádio cheio, sempre foi um sonho, pude realizar, ainda mais com a maioria dos meninos, tudo de São José também, tudo amigo, principalmente. A gente fez um grande time, com grandes jogadores, e principalmente com um grande treinador que nos ensinou muita coisa, né? Deixou um legado muito bacana, a gente pôde aprender muito com ele e chegamos até, acho que até na onde tinha que chegar, né? Porque o futebol é assim, a gente fez o máximo, pegamos um grande time que era o Cruzeiro, com grandes jogadores, fizemos não um grande jogo que nem a gente tinha feito antes, mas a gente pôde ficar na história da Taça São Paulo vestindo a camisa do São José. Pois é, e lá se vão 14 anos daquele campeonato, daquela copinha histórica, né? Qual que é a sua idade hoje? Qual que foi o seu último clube, Cecel? 29 anos, meu último clube e o atual é o Palmeiras Tocantins. Fui campeão tocantinense, disputei a Série D, né? Esse ano agora vai disputar a Copa Verde, o Catarinense de novo, o Tocantinense de novo, que falta terminar. Parou na semifinal, Série D de novo. Você se lembra, Cecel, daqueles jogos da copinha? Qual que foi aquele que marcou mais você e por quê? Pra mim, o que marcou mais foi contra o Vasco, porque naquela época não era tão fácil assim o classificar, né? Hoje classifica dois, naquela época era só um e acho que quatro ou três melhor segundo, então era muita chance, muito pouco de você classificar. E a gente caiu numa chave muito difícil, que tinha Vasco, tinha os outros times muito fortes, então no último jogo era nós e Vasco, quem ganhasse classificava, então foi um jogo que ficou marcado para mim, porque foi um jogo atípico que quem perdesse praticamente estava fora da copinha. A gente vinha de duas vitórias, 6 pontos, eles também, então a gente podia ficar fora, ganhando dois jogos. Foi um jogo muito nervoso, mas no final a gente conseguiu ganhar e classificar em primeiro. Legal, Cecel. Agora eu quero ver se sair dessa pergunta que eu vou te fazer. Quem que foi o combustível? Quem que dava aquela energia para vocês chegarem tão longe naquela copinha? Era o Marão com o jeitão dele ou era a torcida que empurrava vocês e conseguiu trazer vocês até aquela fase contra o Cruzeiro? Eu acho que foi 50-50, porque o Marião foi um grande treinador, nos ensinou muito. Cada jogo ele mudava o time, colocava um jogador diferente. Então nos ensinou muita coisa e quando a gente entrava no estádio, que via lotado, e as pessoas gritando nosso nome, pulando, estando feliz porque a gente ganhava os jogos, fazia grandes jogos, era uma emoção muito grande. A torcida ali foi mais do que 50%, para falar a verdade. Quando você entrava dentro de campo, você não escutava o treinador falar, isso que é a verdade. Você escutava os torcedores falar, você escutava mais os torcedores do que o próprio treinador, porque o estádio estava muito cheio, então eles foi fundamental na nossa caminhada até as quartas de final. Se não fosse eles, eu acho que a gente não passava nem da primeira fase, falar a verdade para você, porque quando a gente pegou os times de tradição, eles empurravam nós, até porque como a gente era novo, o adversário também, a idade pouca, eles sentiam mais que a gente se acostumou com eles ao nosso lado, né, e o adversário não. Bom, Cecel, e já que a gente falou daquele jogo contra o Cruzeiro, me lembro de ver matérias que diziam que o Martins Pereira tinha recebido pelo menos 20 mil torcedores naquele jogo contra o Cruzeiro. Esse foi o maior público que você jogou em estádio em toda a sua carreira? Quais as lembranças que você tem daquela partida? Na verdade, eu acho que esse dia tinha mais de 20 mil pessoas, porque estava muito lotado, tinha gente até em cima, perto do refletor, grudado, tinha um monte de gente fora.
O portão até estourou de tanta gente que queria ver nós jogar, porque a gente estava fazendo uma boa campanha. A maioria era jogador de São José, então quando a gente entrava em campo, nós estava representando, além da gente, da nossa família, o povo joseense. E foi sim, acho que até hoje foi um público maior que eu já joguei. Espero ainda jogar um dia mais de 20 mil. Cecel, depois daquela copinha histórica, você jogou por vários clubes e chegou até a defender de novo um time aqui em São José dos Campos. Conta pra gente de uma forma resumida como é que foi a sua carreira depois de 2007, e quais são os seus planos aí para o futuro. Em 2007, eu, o Emerson Paraíba e o Luiz Paulo Pitt, a gente foi para fora do país, para Eslovênia, Ucrânia, ficamos lá um tempo, aí depois eu voltei, quando eu voltei joguei na primeira camisa, depois fui pro Rio Branco, fiquei 2 anos no Rio Branco, subi da 3 para 2, da 2 para 1, aí depois eu fui jogar no Marília, o Brasileiro Série C, joguei pelo Marília, aí depois joguei na Inter de Limeira, quando subiu da 3 para 2, aí depois voltei para a primeira camisa, joguei no Sul, no Guarani, 3 anos. Joguei, saí para outro clube, aí eu tô no voltava de novo nesses 3 anos. Aí faz 1 ano e meio que eu tô aqui no Palmas, Tocantins. Legal, Cecel. Gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua atenção com os ouvintes aqui da CBN Vale. Um grande abraço para você, uma boa sorte aí no futebol, que você continue trilhando um bom caminho aí nessa estrada do futebol brasileiro, tá bom, amigo? Um grande abraço. Obrigado pelo espaço, agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa Taça São Paulo, falar um pouco de mim. Espero que vocês também sejam muito felizes trilhando o jornalismo, tá bom? Um grande abraço a todos. Legal, esse foi o atacante Cecel falando conosco aqui neste quadro do Por Onde Anda, relembrando aquela Copa São Paulo do ano de 2007, em que a Águia do Vale chegou até as quartas de final da competição. São estas as informações, Celso Gomes, para o Parada dos Esportes.